RB no Catar. Bem-vindo, bem-vinda, RB no Catar está no ar. Estamos chegando com o 7º episódio do programa, do podcast que fala tudo para você de seleção brasileira e de Copa do Mundo no Catar. A partir de agora, com todo o time de esportes da Rádio Bandeirantes, vamos falar de Copa do Mundo. Estamos a menos de 2 meses do início do Mundial do Catar e essa edição do RB no Catar vai falar bastante sobre seleção brasileira e desse penúltimo amistoso realizado contra a seleção de Gana, ótima vitória do time do técnico Tite contra a seleção ganesa e, claro, já olhar adiante também, mirar o futuro, porque vem aí a Tunísia, o último amistoso antes da Copa do Mundo e todas as informações da Copa do Mundo do Catar a partir de agora. Para você que está com a gente no mundo dos esportes pelas ondas do rádio, para você que nos acompanha nos canais digitais da Rádio Bandeirantes, seja muito bem-vindo. A Rádio Bandeirantes, que há 85 anos está no ar, há 85 anos está ao lado da seleção brasileira, estará no Catar também e há 85 anos conta a história do esporte para você. Vamos abrir essa edição do RB no Catar convocando Alexandre Pretzel. Ele sabe tudo de seleção brasileira. O Pretzel será o responsável por abastecer você sobre seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Você que já está acompanhando aqui nas edições do RB no Catar. Informações da seleção com Alexandre Pretzel durante a Copa também será com ele. E quem nos acompanhou aí pelas ondas do rádio, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, na transmissão do Ulisses Costa de Brasil e Gana, percebeu que o Pretzel sabe tudo de seleção e tem muitas informações. E aí, Pretzel, gostou do que viu em Le Havre? Gostou da vitória da seleção brasileira? Olha, meu caro Ricardo Capriotti, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha sempre aqui no RB no Catar. Foi um primeiro tempo realmente muito bom, uma vitória do Brasil de 3-0, poderia ter sido 5-6 na primeira etapa, porque o Brasil jogou como Copa no primeiro tempo. Um time muito envolvente, né? Amassando a equipe de Gana. Gana atuou com 5 atacantes, aí deixou muito espaço. O Brasil muito fluente, com o Paquetá jogando muita bola, como uma espécie de segundo homem no meio, apenas o papel, mas saindo bastante pelos lados, entrando na área, né? O Brasil atacando muito pelos lados também com o Rafinha, com o Vinícius Júnior, o Neymar simplificando os lances do primeiro tempo, jogando de primeira, uma defesa muito adiantada, quer dizer, o Brasil sufocou a equipe de Gana e até saiu o primeiro gol marcado pelo Marquinhos de cabeça. O Brasil era muito superior e já poderia ter aberto o placar com jogadas muito bem trabalhadas. Então o Brasil fez 3-0 no primeiro tempo, Marquinhos de cabeça, numa falha do goleiro o Alacote. Depois tivemos o gol do Richarlison com 4 toques na bola, Vinícius Júnior, Thiago Silva para o Neymar sozinho deu para o Richarlison, ele bateu de primeira no canto esquerdo do goleiro, e depois o gol numa jogada de bola aérea, o segundo gol de cabeça, uma cobrança do Neymar, e o Richarlison numa bola rápida na primeira trave fez o terceiro gol do Brasil. Então o Brasil fez um primeiro tempo de Copa, um primeiro tempo de luxo, envolvente. Ah, mas Gana não joga nada, Gana é fraca. Não interessa, estará na Copa do Mundo e pode ser uma adversária do Brasil numa hipotética oitavas de final, porque Gana está no grupo de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. Então se o Brasil terminar em primeiro, Gana pode terminar em segundo, talvez. É difícil? Mas se acontecer isso, teremos de novo Brasil e Gana, como já aconteceu no ano de 2006. Aí no segundo tempo, o Tite fez algumas mudanças. No intervalo entrou o Bremer, que fez um bom teste no seu primeiro jogo como zagueiro na seleção brasileira. Foi bem, marcou bem os atacantes adversários, e depois ele fez outras mudanças que não surtiram muito efeito. O Rodrigo até entrou bem, Matheus Cunha não entrou muito bem, Fabinho fez o feijão com arroz ali como volante. Então o Brasil realmente fez um amistoso com atuação muito boa na primeira etapa e um segundo tempo protocolar, onde no segundo tempo o Neymar acabou se envolvendo em algumas provocações desnecessárias, e isso pode ser evitado na Copa do Mundo. É isso, meu caro Capriotti, 3-0, mas um amistoso que eu pelo menos considerei no primeiro tempo um jogo de Copa do Mundo, Capri. E eu gostei, viu, Pretzel? Gostei muito do primeiro tempo da seleção brasileira e tenho a impressão que é esse modelo de jogo que o time do técnico Tite tem que buscar durante o Mundial. É um jogo muito físico, porque demanda de muita velocidade, de muita rapidez, muito toque de bola, muito envolvimento do adversário. A marcação do time adversário tem que ser muito forte, mas esse é o modelo. Primeiro tempo do jogo contra a Gana é o modelo que o Brasil tem que mirar
para se dar bem na Copa do Mundo. Pelo menos eu vejo dessa maneira. E você, João Paulo Capelanes, gostou também do que viu da seleção brasileira ou tem muitos reparos a fazer nessa vitória aí do time do técnico Tite? Capri, vou ser bem sincero, vou na mesma linha do Pretzel, principalmente no primeiro tempo. A seleção brasileira fez um baile contra a seleção de Gana, que é muito fraca tecnicamente falando, e me chamou a atenção principalmente dois fatores. Um muito positivo, que é a presença do Paquetá. Me parece que o Tite, eu não sei se contra grandes seleções ele vai com essa mesma formação, Casemiro, Paquetá, Neymar, ou ele pode ser um pouquinho mais pé atrás, mais defensivo, colocando Casemiro, Fred, colocando o Neymar mais avançado como falso 9, coisa que ele não atuou assim, por exemplo, nessa sexta-feira. Eu tenho só uma questão ainda, que eu não me sinto 100% como torcedor tão confiável assim em relação ao Neymar. Eu confio muito no futebol dele, acho ele um cracaço de bola, não um gênio, mas um cracaço de bola diferenciado. Mas o Neymar caindo na provocação, num jogo amistoso, depois de 3-0, prendendo bola, como ele prendeu em alguns momentos, eu entendo que ninguém tem sangue de barata, muito menos o Neymar. Mas eu acho que esse tipo de coisa precisa ser evitada e principalmente reparada. Me parece de 4 anos pra cá, o Neymar ainda não conseguiu evoluir 100% nesse quesito. A gente vai pegar adversários mais fortes tecnicamente, que sabem mexer mais com a cabeça do Neymar, e eu acho que se ele não estiver com o psicológico 100% pronto, redondinho, ele pode se prejudicar e, consequentemente, prejudicar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Me chamou a atenção justamente isso no segundo tempo. Ele jogando bem, caiu de rendimento como qualquer outro jogador da seleção, porque 3-0 o resultado já estava morto, chovendo muito em La Havre, mas eu acho que o Neymar, ou ele consegue colocar na cabeça que ele precisa estar 100%, além de fisicamente, 100% psicologicamente contra os adversários que vão provocar o camisa 10 da seleção brasileira, ou ele vai se prejudicar e prejudicar a seleção brasileira ao longo desses, quem sabe, 7 jogos de uma Copa do Mundo, até quem sabe a seleção chegando mais uma vez numa final de Mundial. Capriotti. Abre os olhos, Neymar, abre os olhos, Neymar, é isso aí, precisamos do seu talento impecável e não cair na pilha dos adversários. Só jogar bola, Neymar, que dá pra levantar o Hexa no Catar. A Rádio Bandeirantes vai estar junto aí com a seleção brasileira. Aliás, já estamos juntos há muito tempo ao lado da seleção brasileira. Agora eu disse aqui, viu, Herrero, do jogo físico da seleção brasileira, né? E fisicamente essa vai ser uma Copa muito interessante, porque diferentemente das outras edições no meio do ano, quando os europeus chegavam já extenuados do ponto de vista físico, agora os europeus estarão aí praticamente no meio da temporada. Então a gente deve ver uma Copa do Mundo do ponto de vista físico espetacular, inclusive da seleção brasileira. Afinal de contas, esses jogadores atuam basicamente na Europa e acho que hoje já deu para ver nesse jogo contra a seleção de Gana um pouquinho dessa condição física do time do Brasil. Gostou do que viu, Herrero? Gostei, Capri. Aliás, uma ótima tarde, ótima noite, bom dia para quem está acompanhando o podcast aqui na Rádio Bandeirantes e nas outras formas de acompanhar também o RB no Catar. Capri, o Brasil ganhou uma alternativa para jogos em que vai precisar atacar muito. Não acredito que o Tite comece partidas contra as seleções europeias com essa formação num 3-2-5. Mas gostei bastante do que vi na primeira etapa, uma equipe bastante móvel. E o que você disse dessa parte física é algo muito importante, até porque esse Brasil que entrou em campo hoje é um Brasil completamente diferente daquele que conseguiu ganhar as eliminatórias com o pé nas costas. Então, é até interessante, né, a gente ver as pessoas analisarem aqui na Rádio Bandeirantes, até mesmo o torcedor começar a ter um pouco mais de esperança nessa seleção, porque nunca vimos jogarem juntos aí, por exemplo, Vinícius Júnior com Rafinha, Richarlison, Neymar e outros grandes nomes do ataque da seleção. É uma seleção diferente, que chega num ponto físico muito legal e, principalmente, o aspecto técnico desses jogadores ofensivos não era o mesmo há cerca de 5, 6 meses. Para a Copa do Mundo, a seleção está chegando 100%, algo que não aconteceu em 2018. Então, esse fato de ganhar uma alternativa, ganhar uma outra possibilidade para deixar o time menos previsível, é algo que não aconteceu em 2018. O Brasil perdeu o Renato Augusto machucado e a seleção não tinha o que fazer. Tentou improvisar o Coutinho de meio campista, abriu o Douglas Costa na ponta, o Brasil ficou muito aberto. Essa seleção, com uma segunda possibilidade, um plano B, é algo interessante sim pro Tite. Bola aérea muito forte, com Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Casemiro, mais os homens de frente. O único ponto negativo que o Tite parece que pede para ser criticado é a não entrada do Pedro. Matheus Cunha foi a opção no lugar do Pedro. Então, para mim, pelo menos pelo que ele mostrou nas escolhas desse amistoso contra a Gana, na frente do Pedro estão Richarlison,
Matheus Cunha e Gabriel Jesus. Nesse momento, se essas escolhas forem mantidas, o quarto nome do Brasil para a posição de centroavante é o Pedro. Para mim, de forma errada, o técnico Tite vem escolhendo e preferindo o Matheus Cunha e preterindo o Pedro nessa escolha de centroavante reserva da seleção brasileira, Capri. Eu acho que o Pedro foi guardado para o último amistoso contra a Tunísia, na próxima terça-feira. E aí... guardar um cara que não foi utilizado é difícil, né, Capri? Mas assim, acho que ele vai dar uma chance para cada um dos atacantes. Hoje ele deu para o Matheus Cunha e terça-feira vai ser para o Pedro. E, em tese, a Tunísia é, tecnicamente falando, mais fraca do que a seleção de Gana. Se o Pedro conseguir agarrar e fizer um bom jogo, acho que aí ele garante o lugar na Copa do Mundo. Já já a gente vai falar dessa projeção aí do jogo da terça-feira com o Pretzel contra a seleção da Tunísia, mas Isabelle Moraes, essa molecada que o Tite descobriu ao longo desse ciclo de Copa do Mundo, me parece que foi meio por acaso, não estava nos planos do Tite botar essa molecada, deu muito certo. E hoje no primeiro tempo, além dessa questão de amassar o adversário, tem uma coisa que o Tite deve ficar de olho também, que é a questão física da defesa. Se do meio para frente é um time muito jovem, a defesa da seleção brasileira é envelhecida, não é um time que tem aí jogadores mais velhos. Não expor essa boleirada aí de trás, mantendo a bola lá na frente, talvez seja um bom caminho, uma boa alternativa. O segredo talvez seja fazer isso por máximo de tempo possível. Hoje o Brasil conseguiu fazer durante um tempo. Você gostou do que viu, Isabelle? Ou tem coisa para consertar nessa seleção ainda, hein? Oi, Capri, grande abraço a você, a todos que nos acompanham. Acho que a gente já tá bem nessa reta final mesmo de caminhada, né, de preparação. Não tem muito mais o que analisar, não. Claro que pontualmente a gente pode falar do Pedro, tô mais nessa linha que você disse do que o Herrero, de que vai aproveitar os jogos para aproveitar os atletas diferentes, né, e parte muito do que o Tite também tem como princípio dele, né. Ele não descartaria o Matheus Cunha, assim, daria chance mesmo com o momento do Pedro sendo melhor no Flamengo do que o Matheus Cunha no seu clube. Mas eu gostei, Capri, eu acho que o que me chamou muita atenção, destaco também, como o Capê falou, a atuação do Paquetá, gostei, mas o conjunto da seleção mostrou boas opções, passa por essa garotada também. Eu acho que a missão do Tite, que ele tem conseguido nessa preparação para a Copa, encontrar um equilíbrio de uma defesa mais experiente, com o Thiago Silva e Marquinhos, e por mais que sejam mais velhos, né, e tem essa questão talvez da rapidez, da recomposição, não vai como a garotada da frente, como o Antony, como o Rafinha, como o Richarlison, mas eu acho que é um equilíbrio interessante, importante, para uma competição como a Copa do Mundo. A média de idade da equipe do Brasil hoje foi ali na casa de 28 anos. É uma média de idade interessante, nem veteranos demais e nem atletas muito novos, não são apostas. É uma média de idade também que reflete o que esses atletas têm vivido nos seus clubes. Eu gostei. Eu chego muito confiante com o Brasil, Capri. Ainda mais porque as outras seleções que a gente vai analisando a cada episódio aqui não me passam tanta confiança. Ninguém é unanimidade. Por isso que eu acho que o Brasil chega muito forte para a Copa, sim. Muito legal, é isso aí, o Brasil crescendo, né, no momento certo, no momento ideal, há menos de 2 meses da Copa do Mundo, a seleção encantando, e a gente torce para que isso exploda no Catar, para que possamos ter aí a possibilidade cada vez mais concreta de levantar o hexacampeonato. Essa é a missão, esse é o objetivo, e a Rádio Bandeirantes vai contar tudo para você. Terça-feira, Brasil e Tunísia, último amistoso antes da Copa do Mundo. Alexandre Pretzel, conta pra gente aí o que é que nós vamos ter nesse amistoso, o que é que o técnico Tite deve preparar de diferente, se é que ele vai fazer alguma coisa de diferente, o que é que a gente pode aguardar desse último amistoso antes da Copa. Brasil e Tunísia, Parque dos Príncipes, terça-feira, 3h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Eu imagino, né, Capri, que ele vai fazer alguma experiência. Eu acho que a entrada do Pedro, ela vai ser natural, porque se ele não colocar o Pedro agora, vai botar quando? Não tem mais lugar para colocar. Ou ele coloca agora para testar, ou não haverá o Pedro jogando pela seleção brasileira. Então é bem provável que o Pedro, não sei se começa o jogo, mas pelo menos entra no decorrer da partida. Talvez também uma outra formação no meio de campo. Ou ele vai manter o Paquetá como segundo homem, que jogou muito bem, para mim, o melhor em campo contra a Gana. Jogou muito bem o Lucas Paquetá. Então a gente vai aguardar. O time que enfrentou Gana, só pra gente relembrar: Alisson, Militão de lateral direito, que jogou bem e foi até o final. Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles, que também jogou bem e foi até o fim. O meio de campo com Casemiro, Paquetá e Neymar.
e na frente Vini Júnior, Richarlison e Rafinha. Esse foi o time que começou o jogo. Acho que ele não vai repetir essa escalação, é apenas um sentimento para enfrentar a Tunísia. Lembrando que é o último amistoso antes da convocação final. No final de outubro, o Tite entrega a lista de 55 nomes para a FIFA. Todos os técnicos das seleções farão isso. E no dia 7 de novembro, convocação final dos 26 nomes, lista oficial na sede da CBF. Depois o Brasil viaja no dia 13 para Turim, onde ficará no CT da Juventus até o dia 19, quando embarca para Doha, no Catar, onde estreia no dia 24 contra a Sérvia na Copa do Mundo. Brasil e Tunísia só se enfrentaram uma vez, um amistoso em 1973, e o Brasil venceu por 4-1, 2 gols de Paulo César Caju, um de Valdomiro e um de Leivinha. A Tunísia está no grupo com França, Austrália e Dinamarca e pode cruzar com a Argentina numa hipotética oitavas de final. Eu não acredito, mas a Tunísia é o adversário do Brasil nesta terça-feira, Capri. Muito bem, muito bem. Não que ele não estivesse, o Militão era nome certo já para a convocação da Copa do Mundo, mas depois dessa exibição na lateral direita, garantiu ainda mais presença no Catar, né? O técnico Tite percebeu que dá para contar com ele ali também na lateral direita da seleção, uma posição tão deficitária no nosso time. Bem, a gente faz uma pausa aqui nos assuntos da seleção brasileira e vamos falar um pouquinho mais das outras seleções, vamos trazer aqui notícias e informações da Copa do Mundo. RB no Catar é o seu podcast semanal aqui na Rádio Bandeirantes, pelas ondas do rádio, para você que nos acompanha dentro do mundo dos esportes, para você que nos acompanha aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e em todos os canais digitais da Rádio Bandeirantes. Vamos falar dos adversários da seleção brasileira. Estamos vivendo uma data FIFA e temos que ficar de olho aí em Sérvia, Suíça, Camarões, as seleções que vão enfrentar o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. João Paulo Capelanes, me conta aí o que é que está acontecendo com esses times, hein, Capelanes? Vamos lá, Capri, vamos falar sobre essas 3 seleções e eu vou trazer um destaque em relação à seleção camaronesa, que perdeu nesta sexta-feira no amistoso internacional, acreditem se quiser. Uzbequistão 2, Camarões 0, partida realizada em Goiânia, Coreia do Sul, e o Camarões, é bem verdade, não teve força máxima, mas é muito importante a gente ressaltar aqui, Capriotti, e a você que acompanha o RB no Catar, que o técnico Rigobert Song não pôde escalar força máxima. Ele não contou, por exemplo, com os atacantes Ekambi, do Lyon, e nem o Choupo-Moting, que esse certamente é o jogador mais famoso da seleção camaronesa, atualmente joga no Bayern de Munique. Por outro lado, o goleiro Onaná e o Vincent Aboubakar estiveram em campo. E eu queria trazer esse dado curioso, porque na semana passada, aqui no RB no Catar, nós trouxemos a palavra do Vincent Aboubakar, o jogador que começou até no futebol brasileiro, no Votorantim, foi pro Corinthians, jogava na zaga, foi pro Porto de Portugal, jogava como atacante e atualmente está nos Emirados Árabes Unidos. E ele deu a seguinte declaração: não temos medo do Brasil, porque esse time não é como que conhecemos no passado. É claro que existem bons jogadores, mas para ir longe em uma competição como essa, você precisa de um grupo muito unido. Sem esse coletivo, de pouco adianta alinhar grandes nomes. Palavra do Vincent Aboubakar, que não está com muito medo da seleção brasileira, mas a seleção camaronesa perdeu justamente nessa sexta-feira por 2-0 para a equipe de Uzbequistão. Camarões, Capriotti, atenção nessa situação muito curiosa. Eu estava conversando até com o Pretzel, outras seleções que vão disputar a Copa vão passar pelo mesmo processo, que é um tanto quanto arriscado. Camarões vai fazer um último amistoso, olha só, antes da estreia na Copa no dia 20 de novembro contra a Coreia do Sul. A curiosidade é justamente essa, porque 4 dias depois desse último amistoso, já estreia na Copa contra a seleção da Sérvia no dia 24. Lembrando, sobre as outras seleções que vão enfrentar o Brasil na fase de grupos, a gente a todo momento, ao longo do fim de semana, vai atualizar o placar, porque Sérvia e Suíça vão jogar ao longo deste fim de semana, e claro, não só no RB no Catar, mas na programação esportiva da Bandeirantes, a gente vai atualizar absolutamente tudo das seleções adversárias do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Catar 2022, Capri. Valeu, Capelanes, João Paulo Capelanes, informações aí de olho em tudo que acontece aí no mundo dos adversários da seleção brasileira na primeira fase da Copa do Mundo. Agora com o Lucas Herrero, vamos falar aqui das seleções campeãs do mundo que sempre chegam cotadas aí como favoritas para levantar a taça também. Agora o Herrero, Liga das Nações comendo solta aí nessa data FIFA, não é?
e tem seleção campeã do mundo dando vexame. Os caras estão escondendo o jogo para a Copa do Mundo, é isso, Herrero? Pois é, Capri, é tudo que espera o técnico Gareth Southgate, porque a Inglaterra perdeu para a Itália por 1-0 nessa sexta-feira e foi rebaixada para a segunda divisão da Europa. Vai jogar a Série B da Nations League a partir da temporada 2023-2024. Além disso, Sancho, Rashford e Henderson nem foram convocados por opção do técnico Gareth Southgate, que vem já pressionado desde a goleada sofrida para a Hungria por 4-0, algo que a gente vem comentando nos últimos episódios aqui do RB no Catar. E para fechar, a Inglaterra, que tem só 2 pontos nessa Nations League, segunda-feira encara a seleção da Alemanha apenas. Falando nos alemães, eles também perderam para a Hungria nessa sexta-feira, perderam por 1-0 e não vão estar na fase final da Nations League, não conseguem mais alcançar os húngaros, que são os líderes do grupo da Nations. Alguns destaques dessa última convocação: o zagueiro Bela Kotchap, do Southampton, foi convocado pela primeira vez. O Hummels, por sua vez, ficou fora por opção do técnico Hansi Flick, sem nenhum lateral direito também convocado. O Royce saiu machucado no clássico do Borussia Dortmund contra o Schalke 04, mas a lesão dele no tornozelo não é grave e ele volta em 4 semanas. A Alemanha, então, conquistando, na verdade, encontrando a primeira derrota sob o comando do técnico Hansi Flick. Seguindo com outros destaques da Europa, das seleções europeias campeãs do mundo, a França na quinta-feira venceu a Áustria por 2-0, seleção que tem 10 lesões, a gente trouxe semana passada aqui no RB no Catar. O Dembélé foi o principal destaque porque voltou a jogar pela França depois de 1 ano. Domingo tem França e Dinamarca pela Nations League, França que dá uma respirada, estava correndo risco de rebaixamento, ainda pode ser rebaixada, precisa vencer a Dinamarca neste final de semana. Mais uma seleção europeia, a Espanha, Capriotti. Neste sábado tem jogo importante contra a Suíça. O Borja Iglesias e o Nico Williams, que é irmão do Iñaki Williams, estreou por Gana nesse jogo contra o Brasil. Esses 2 jogadores, tanto o Borja Iglesias quanto o Nico Williams, foram as grandes surpresas na convocação do técnico Luiz Henrique, que estreou um negócio diferente, viu, Capri? Para quem acompanha a gente no YouTube, quem não acompanha, eu faço convite. Entre lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Luiz Henrique estreou uma nova forma de comunicação com os jogadores, com walkie-talkie, Capri. Ele instalou alto-falantes nas costas de todos os jogadores da seleção espanhola e começou a passar instruções individualizadas nesses alto-falantes. Então o Luiz Henrique fica numa plataforma um pouco mais elevada, acompanhando o treino, e não precisa gritar, e dá essas instruções individualizadas para cada jogador. Algo diferente, não sei se vai funcionar. Pra gente fechar com as últimas 2 seleções, agora as seleções sul-americanas, muita gente criticou que o Brasil vai enfrentar seleções que não são tão fortes assim, seleções que não são europeias. Mas a Argentina, Capri, tem nessa data FIFA pela frente Honduras e Jamaica. Honduras nessa sexta e a Jamaica na próxima terça. O Uruguai já enfrentando seleções diferentes, seleções mais fortes. O Uruguai perdeu para o Irã por 1-0, enquanto na terça-feira vai enfrentar o Canadá. Diego Alonso não convocou Cavani e o Godin, ambos lesionados, nessa primeira derrota dele à frente da Celeste, enquanto o Irã, como já vinha adiantando a Isabelle Moraes nos últimos RB no Catar, estreou Carlos Queiroz com vitória. Já o Uruguai preocupa bastante por causa dessa atuação ruim diante dos iranianos, Capri. Muito bem, vamos então fechar esse giro de informações com os nossos repórteres que estarão no Catar, levando para você diariamente a partir do dia 20, antes já, né? Ali por volta do dia 15 de novembro, antes da Copa começar, diariamente, os nossos repórteres estarão em vários pontos do Catar, da cidade de Doha, levando para você informações das seleções, informações da Copa do Mundo, informações para os turistas, para quem vai para o Catar. O nosso time estará espalhado pelo Catar para deixar você muito bem informado sobre Copa do Mundo. Mais uma repórter que estará com a gente no Catar, com o olhar apurado da reportagem Bandeirantes, trazendo informações de outras seleções nesta semana importante aí, semana de data FIFA. O que você traz pra gente hoje aí? Qual a seleção que é o destaque seu nessa semana, hein, Isabelle Moraes? Tem, Capri, muita seleção jogando, muita seleção em campo pela Liga das Nações da UEFA e também por amistosos, né, nesta data FIFA de setembro. Quero destacar alguns dos confrontos, jogo muito bom entre Croácia e Dinamarca, que são 2 seleções muito bem observadas para essa Copa do Mundo, né? Croácia, atual vice-campeã mundial, vem com uma geração um pouco diferente daquela que esteve na Rússia, mas ainda assim com bons potenciais. Confronto contra a Dinamarca, que é a seleção sensação, né, chegando para a Copa do
do Mundo. Talvez Canadá, Dinamarca, estão nesse bolo das seleções sensação chegando para a competição. E pela Liga das Nações da UEFA, a Croácia venceu a Dinamarca por 2-1 e lidera o grupo A1 da Liga das Nações da UEFA. Grupo que tem a Dinamarca, tem também França e Áustria, e a Croácia lidera a classificação, a possibilidade de ir até as semifinais da competição. Isso fica para a última rodada, quando a Croácia pega a seleção da Áustria e Dinamarca vai enfrentar a França, que é a terceira colocada desse grupo. O Herrero também já está, claro, trazendo sempre os destaques dessas seleções campeãs mundiais. Outro confronto, Bélgica venceu o País de Gales por 2-1, enquanto a Holanda bateu a Polônia por 2-0. E vão definir na última rodada quem se classifica, quem vai ser o semifinalista desse conjunto, Bélgica e Holanda. Jogão pra gente acompanhar, em domingo, 3h45 da tarde, até porque a Bélgica, né, que não é mais aquela seleção de encher os olhos, como foi, por exemplo, na Copa da Rússia, mas ainda assim uma boa seleção, e a Holanda também voltando a disputar, né, a Copa do Mundo, tá nessa preparação para chegar até o Mundial. Agora, uma última informação muito interessante, e já puxando o gancho para a Holanda, Capri, a Holanda lidera o movimento na Europa neste momento. Foi anunciado nesta semana uma campanha chamada One Love, junto com outras 9 federações europeias, são 8 delas estão na Copa do Mundo, que chama One Love, uma campanha pelo respeito e a inclusão da comunidade LGBTQIA+. E por que é importante? A gente está falando do Catar, que é um país que criminaliza, né, relações homofetivas entre homens com homens, né, e claro, mulheres com mulheres. Lá é crime a homossexualidade, inclusive a pena pode ir até o apedrejamento. É uma grande questão colocada para o Catar, né, como que o país vai se abrir para a presença de todos os turistas. Já se falou muito, né, da organização da Copa, de que todos serão muito bem-vindos, mas o que essa campanha vai consistir? Claro, com muitas informações de conscientização, mas durante a Copa do Mundo, 8 seleções vão jogar com seus capitães com a braçadeira nas cores do arco-íris. Holanda, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Suíça e País de Gales nessa campanha pelo respeito e a inclusão, Capri. Muito bem, então a Isabelle Moraes segue acompanhando toda a movimentação aí das outras seleções, e você tem semanalmente atualização aqui no RB no Catar. Estamos no 7º episódio do RB no Catar, hein? É a nossa contagem regressiva para a Copa do Mundo. Tá chegando a hora, faltam menos de 2 meses e é hora de ouvirmos Cláudio Zaidan. Zaidan, que vai contar pra gente hoje um olhar diferente, não só aquela análise técnica e tática dos times que disputam a Copa do Mundo, mas sempre um olhar para questões que muitas vezes não são devidamente observadas durante uma Copa do Mundo. O que é que você nos diz hoje, hein, Zaidan? João Saldanha era imbatível comentando o futebol no rádio ou na televisão. Nelson Rodrigues era gênio da crônica. Genialidade que, claro, também estava expressa em seus escritos sobre futebol. Saldanha era comunista de carteirinha e Nelson Rodrigues abominava o comunismo. A divergência ideológica irremovível, porém, nunca impediu o respeito mútuo, não só profissional, mas também respeito pessoal. A classificação só com vitórias para a Copa de 70 não foi suficiente para garantir a permanência de Saldanha no comando da seleção. Alguns resultados ruins em amistosos e, claro, a chegada de Médici à presidência da República foram a combinação que resultou na demissão de Saldanha. E olha, João Saldanha não contou com o respaldo do Avelange, claro que não, e parte da imprensa aplaudiu a saída de Saldanha. Foi quando Nelson Rodrigues escreveu o mais brilhante e indignado texto em defesa de João Saldanha, inclusive mostrando a covardia da CBD e a conivência maliciosa de muitos jornalistas. Hoje, Saldanha e Nelson Rodrigues fazem irremediável falta ao Brasil. Copa do Mundo, Grupo Bandeirantes de Rádio. Valeu, Zaida! Agora é hora de Gustavo Soler. É hora de conhecermos aqueles times, aquelas seleções ou jogadores que a gente deve ficar de olho na Copa do Mundo. A gente está trazendo aqui semanalmente com Gustavo Soler destaques que você vai ficar de olho porque podem chamar a atenção no Mundial do Catar. Essa semana, qual é o seu destaque, hein, Soler? E é claro que nesse grupo F, Bélgica e Croácia são as duas seleções que possuem mais jogadores conhecidos, como Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois, Hazard, Modric, Kovacic, Perisic e outros. Mas hoje vamos destacar
uma seleção que pode surpreender nesta Copa do Mundo, já que depois de 36 anos, o Canadá está de volta ao Mundial. E chega para esta competição contando com jogadores talentosos, entre eles o polivalente Alphonso Davies, titular absoluto do Bayern de Munique da Alemanha. Davies, there he is! Alphonso Davies! The superstar! The prodigy! E o atacante Jonathan David, com apenas 22 anos de idade, ele já é o 4º maior artilheiro da história do Lille da França e está a apenas 3 gols de se transformar no maior artilheiro da história da seleção canadense. Davies inside to David! Jonathan David! Jonathan David! Davies to David! Here's Johnny David! E a dupla quer transformar o Canadá na grande zebra no Catar em 2022. Valeu, Soler! E o Paulo do Vale vai nos trazer um convidado muito especial nesta semana. Alguém, uma personalidade que vai empurrar a seleção brasileira ou uma outra seleção. Qual é o seu convidado de hoje, PDV? Copa do Mundo é na Rádio Bandeirantes e UFC é na tela da Band em 2023. Por isso, nada melhor do que chegar com o pé na porta aqui no RB no Catar, com um personagem mitológico da modalidade que já carregou o cinturão de campeão com ele, Rodrigo Minotauro. O homem tá empolgado com a nova parceria e, claro, empolgado com a seleção brasileira na Copa. Isso, o UFC tá no melhor momento agora, costumo falar, né? O Brasil tá com 3 cinturões, né? Os Estados Unidos tem 2, a Europa tem 2, a Oceania tem 2, o Brasil tá na melhor fase. E vamos comparar também ao futebol, né? Nós somos os melhores do mundo, estou super otimista. A Copa do Mundo tá chegando agora em novembro, né? Sou grande amigo do Neymar, sou amigo pessoal do Neymar, amigaço do pai dele. Tem o Richarlison, outro também, outro craque. A torcida pro Brasil é grande e eu sei que a galera lá nas concentrações, eles param pra assistir o UFC. Tô ligado, sempre estão mandando mensagem pra gente. Tá chegando a hora da Copa, tá chegando a hora do Mundial. O Catar fazendo ajuste fino, passando um pente fino ali para deixar tudo prontinho para receber em torno de 1 milhão de visitantes para essa Copa do Mundo. E quem fica de olho nesse ajuste final, nos preparativos do país sede, é o Felipe Melo. E aí, Felipe? Hoje é dia de falar sobre o transporte no Catar. E tem boa notícia para os torcedores que vão assistir os jogos. O Comitê Supremo de Entrega e Legado do Catar, que organiza a Copa do Mundo, anunciou que o transporte público será de graça, mas o benefício será dado somente para quem tem ingresso das partidas. No país árabe, o torcedor poderá se locomover por metrô, bonde e ônibus, que vão ligar os 8 estádios do Mundial. O sistema de metrô tem 3 linhas, ouro, verde e vermelho, e 37 estações. O serviço também conta com um micro-ônibus que vai transportar passageiros entre as estações e alguns pontos turísticos da cidade. O metrô vai funcionar de sábado a quinta-feira, das 6 horas da manhã até as 3 horas da manhã, e de sexta-feira, das 9 da manhã até as 3 horas da manhã. Já o bonde tem 3 linhas que cobrem regiões chaves da cidade. O bonde Lusail vai conectar com a estação da linha vermelho de metrô. Já o Education City Tram conecta o metrô à Biblioteca Nacional do Catar e a estação do Estádio Cidade da Educação. E o Mishhai Tram liga a estação de metrô Mishhai com pontos turísticos no centro de Doha. Pra gente fechar, vamos falar dos ônibus, que vão operar em uma extensa rede ao redor do centro de Doha. As rotas podem ser rastreadas através de um aplicativo, e esses veículos são equipados com rampas, espaço para cadeirantes e acesso também a cães-guia, reforçando que todo o transporte do Catar vai ser de graça para quem possuir o Rayacar. Então é isso.
Trouxemos para você em mais uma edição do RB no Catar as informações quentinhas da Copa do Mundo. Falamos muito de seleção brasileira, que jogou bem, venceu Gana e agora enfrenta a Tunísia na próxima terça-feira. Você continua ligado na programação da Rádio Bandeirantes com o Fernando Fernandes na França, atualizando ali hora a hora as informações da seleção brasileira, com a nossa reportagem no Brasil, trazendo informações da seleção brasileira e da Copa do Mundo. Você vai ter tudo na programação da Rádio Bandeirantes e na próxima edição do RB no Catar, o podcast da Rádio Bandeirantes que atualiza você sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira. Nós estamos aqui na contagem regressiva, já estamos esfregando as mãos, não vemos a hora da bola rolar na Copa para levar a você todas as emoções do futebol e da seleção brasileira. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais essa edição do RB no Catar, pelas ondas do rádio, dentro do mundo dos esportes, nas madrugadas da Rádio Bandeirantes, no Bandeirantes a Caminho do Sol, nas nossas reapresentações e também nos canais digitais da Rádio Bandeirantes. Nosso encontro já está marcado numa próxima edição. Uma saudação também ao Gabriel Modesto, que está sempre conosco aqui, colocando o RB no Catar no ar para todos vocês. Grande abraço e até a próxima. RB no Catar.